Pessoal, essa questão diz assim, ó, um carro percorre de quilômetros em 5 horas. Quanto se deve acrescer na sua velocidade para que faça o mesmo percurso em 4 horas? Distância e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Se o tempo é maior, a velocidade é menor. Se ele vai percorrer a mesma distância num tempo menor, de 5 horas para 4 horas, diminuir o tempo, a velocidade vai ter que aumentar. Por isso que são inversamente proporcionais. Esse problema, com a maioria dos problemas de matemática, você tem mais de uma solução, mais de uma maneira de resolver. Uma maneira que eu comecei a resolver, vou continuar, é a seguinte. A velocidade média, o que é velocidade média? É a distância dividida pelo tempo. Então a velocidade média 1 foi a distância que ele percorreu num tempo de 5 horas. A velocidade média 2, ele vai percorrer a mesma distância, mas num tempo menor, de 4 horas. Então você já entendeu que essa velocidade tem que ser maior do que a primeira, né? Então veja que, se eu isolar D aqui, eu vou ter o quê? 5 vezes a velocidade média 1. E aqui, isolando D, eu vou ter 4 vezes a velocidade média 2. Mas D é igual a D, então vamos igualar as duas. Ou seja, 5 vezes a velocidade média 1 é igual a 4 vezes a velocidade média 2. Certo? Eu quero saber a velocidade média 2, não é? Que corresponde ao tempo de 4 horas. Então vou isolar isso aqui. Então vai ficar assim, ó. Velocidade média 2, lê ao contrário aqui. Velocidade média 2 é igual a 5 velocidade média 1 dividido por 4. O 4 que está multiplicando vai dividindo. Eu já faço direto, entendeu? Então vai ficar 5 vezes a velocidade média 1 dividido por quanto? Por 4. O 4 que está multiplicando vai dividir. 5 dividido por 4. Vamos dividir? 5 dividido por 4 dá 1, sobra 1, não é? Aumenta um zero, vírgula no quociente. 2 vezes 4, 8. Sobra 2. Aumenta um zero, 5 vezes 4, 20. Então quer dizer que a velocidade média 2 é 1,25 de quê? Da velocidade média 1. Preste atenção nesse resultado. Vamos interpretar agora esse resultado. O que esse resultado significa? Que a velocidade média 2, 1,25 é uma velocidade média 1, mais quanto? Mais 0,25 velocidade média 1, certo? Eu desmembrei o número 1 mais 0,25. Então a velocidade média 2 vai ter que ser igual à velocidade média 1 mais 0,25 da velocidade média 1. O que é 0,25? É 25%. 0,25 é 25%. Então quanto vai ter que acrescer na velocidade? Acresceu. A velocidade média 2 é igual à velocidade média 1 mais 25% da velocidade média 1. Vai ter que acrescer 25% na velocidade. Essa é uma maneira plausível, né, para que você compreenda, você de todos os níveis do ensino aí, né, do fundamental, do médio, tá certo? Você pode verificar que isso é verdade se você também quiser colocar um determinado valor na questão. Por exemplo, vamos dizer que ele percorreu 200 quilômetros em 5 horas. Qual foi a velocidade média dele? 200 dividido por 5 deu quanto? 40 km por hora, não é? Mas ele vai percorrer a mesma distância, 200 km, agora num tempo menor. Quanto? 4 horas.
200 dividido por 4 dá 50, não é? 50 km por hora. Então observa que de 40 km por hora para 50 km por hora, houve um acréscimo de quanto por cento? 25%. Quanto que é 25% de 40? Não é 10? Não acresceu 10? 10 é o que? 25% de 40. Tá claro? De 40 para 50, acresceu 10. 10 é que parte de 40? 25% ou 1/4. Tá claro aí mais um exemplo? Que você poderia ter resolvido numa prova, por exemplo, você pode resolver direto assim, tranquilamente, né? Aqui, uma explicação matemática mais lógica, né? Tá certo? Apesar de que também aqui é muito lógico, né? Tá bom? Então é isso. Ele deve acrescer a velocidade em 1/4 ou 25%. Pessoal, bons estudos, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.